Olá, a gente está aqui em mais uma das questões de Enem, né? Essa aqui é a preparação para o Enem 2023 e a gente vai responder algumas questões dos anos anteriores, de alguns assuntos. E a gente vai começar, né, com a questão de Enem 2018, a questão 143, do segundo dia da prova azul, tá bom? Ela diz o seguinte: os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com sua pureza. Por exemplo, a prata de 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Só resumindo, quando a gente trabalha com ouro, né, a gente tem que utilizar não somente uma substância, sim duas, para que venha se formar uma joia bem consistente, tá? Só uma curiosidade aqui. E ele fala que já a prata de 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 partes de cobre, né, em 1000. E a prata de 925 é constituída em 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ouvires possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata de 950 para a produção de uma joia. Tá? Só que ele quer, ele contou uma história aí para que a gente utilize. Tem muita informação que a gente vai utilizar. O que ele quer? Ele quer, nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, deve ser fundida com 10 gramas de prata 925, tá? O que ele quer? Ele quer que a partir da grama da prata de 950, a gente consiga achar, né, quantos de grama a gente vai utilizar utilizando a prata de 950 menos a 925. Ele quer utilizar as duas pratas para constituir uma joia, tá? Mas ele te dá uma informação da primeira para te conseguir utilizar outra, para te conseguir a diferença entre as duas, para te achar o valor total que tu vai utilizar em grama em prata e cobre, tá? A gente vai destrinchando no decorrer de cada explicação, tá? A primeira coisa a se notar, o que a gente vai utilizar da matemática para calcular essa questão. O que a gente utiliza em matemática, simplesmente dentro dessa questão, é grandeza diretamente proporcionais, tá? Então a gente vai utilizar valores normais, no caso. E para que a gente está com valores que a gente precisa transformar para uma unidade de medida. E então a gente precisa calcular o valor em gramas de cada uma dessas pratas para que a gente diminua, para que a gente ache o valor que ele vai gastar numa nova joia, tá bom? Ele quer utilizar as duas pratas para fazer uma nova joia. É isso que ele quer. E para isso a gente vai utilizar matemática. Pelo enunciado, ele te dá logo, lá embaixo, ele te dá que 10 gramas de prata, né, no caso, ele te dá 10 gramas para te fazer essa prata. Só que lá em cima ele te dá uma informação que ela é constituída de 925 de prata e 75 de parte de cobre. Sendo assim, a gente vai calcular pela grandeza de medida. A gente precisa destrinchar a nossa questão para a gente utilizar valores em gramas. Então, a gente dá 10 gramas, só que a gente dá em 1000 partes. Então, a gente vai utilizar grandezas de medidas aí. A gente fazendo essa simplificação, né, a gente vai simplificar, né, em gramas por partes aí, e a gente vai conseguir achar o quê? A gente terá o valor, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente pode simplesmente simplificar, né, 10 por 1000, que a gente vai chegar a 1 por 100, né, que a gente vai chegar nesse valor, 9,25 gramas, tá? Isso aqui é o que ele vai utilizar dentro desse valor. Então, de 10 gramas, ele vai utilizar 9,25 de prata pura, né? Então, é isso que ele vai utilizar quando ele tiver essa gramatura aqui, né? De 925. Então, agora a gente precisa calcular o valor que ele vai utilizar, né? Para transformar para grama também o valor do cobre, tá bom? Que a gente vai precisar para utilizar. Fazendo esse mesmo raciocínio, usando esse mesmo raciocínio do cálculo
da prata, a gente vai chegar que ele utiliza, a gente poderia só simplesmente, né, diminuir de 10 menos 9,25, mas para a gente trabalhar essas grandezas, a gente utiliza assim, tá? Então, a gente vai obter que para 10 gramas de prata, né, no caso 925, a gente vai ter 9,25 de prata pura e 75 de cobre. Tudo bem? Fechou? Tá. A gente já calculou, já achou a primeira parte. Agora a gente vai calcular para prata de 950, porque ele quer que você ache de um e de outro e diminua para que você ache o valor que ele vai utilizar nessa nova joia. Sendo assim, agora precisamos achar o valor da prata de 950, tá? O enunciado ele já nos dá aqui que o quanto ele vai utilizar de grama, tá bom? Utilizando o mesmo raciocínio que a gente utilizou lá de cima, das grandezas diretamente proporcionais, a gente vai simplesmente dividir o 40 por 1000, que a gente vai chegar, né, em 4 por 100, e fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai chegar a 38 gramas, tá bom? Só que eu vou utilizar 38 gramas, agora eu preciso diminuir para me achar o valor do cobre. Fala assim, mas eu poderia calcular aqui, mas eu poderia calcular, né, como a gente utilizou aqui em cima, mas a gente pode fazer só o seguinte, diminuir o valor total do valor que a gente achou do cobre. Se a gente diminuir, fazendo essa diferença, né, da prata total, menos a prata no valor do 40% de grama total, a gente vai achar que o valor de cobre utilizado nessa prata, nessa joia, né, nessa prata aí, de 40 gramas, é 2 gramas de cobre, tá bom? Já utilizando todos esses valores, a gente vai utilizar esses valores e fazer a diferença entre cada um, tudo bem? E para a gente achar, né, o novo material, né, da joia, o quanto ele vai utilizar nessa nova joia, é só diminuir o valor de 950 da prata de 950 da 925. Fazendo essa diferença aqui, né, que é o valor, né, total de 38 menos 9,25, a gente vai chegar que o valor da prata pura que ele vai utilizar nessa nova joia é de 28,25 gramas. Aí a gente já poderia matar a nossa questão, tá bom? 25 não aqui, tá, gente? É 75. A gente fazendo isso daqui, a gente vai utilizar 75. A gente já poderia matar aqui ela, né? Mas simplesmente a gente vai utilizar para calcular o valor de cobre. Então, a gente tem o total, né, agora da grama, a gente tem que a grama da 925 é 75 e o da grama de 950 é 2. A gente fazendo essa diminuição de um valor para outro, a gente vai achar que o valor é 1,25 gramas. Então, logo a alternativa seria a alternativa B. E a gente conseguiu finalizar essa questão.